Olá! Esse é um vídeo de aquecimento para o nosso evento O Ponto de Mudança. E eu realmente desejo de coração que as nossas interações de agora em diante se tornem para você uma boa oportunidade de entrar em contato com a sua própria experiência, pela forma como a sua vida está te afetando hoje, a sua realidade está te afetando hoje, como a forma que você vem experimentando essa experiência de viver. Isso é extremamente importante para isso que a gente vai trabalhar, para que a gente possa localizar o nosso ponto de mudança. O nosso ponto de mudança não está em livros, não está em conhecimentos que você vai buscar fora de você. A sua experiência realmente é muito mais sábia e te traz muito mais informações do que a sua mente racional pode coordenar num primeiro momento. É impossível para qualquer um de nós estar vivendo uma situação que requer uma mudança, que requer uma adaptação, não está suficientemente confortável ou satisfatória para nós, sem que isso afete em alguma medida alguma dimensão da nossa experiência. Ninguém vive um relacionamento tóxico sem sentir efeitos de um relacionamento tóxico dentro de si. Ninguém passa por uma crise profissional sem sentir os efeitos de uma crise profissional dentro de si. Ninguém passa por um evento traumático sem sentir a experiência, o desdobramento da experiência desse evento traumático dentro de si. E a sua experiência te informa isto, mas nem sempre a gente está suficientemente atento, ou muitas vezes a gente nem recebeu a pedagogia, a compreensão suficiente para que a gente possa se integrar, se conectar com esse conjunto de informações que nos apontam as necessidades que a gente precisa suprir nesse atual momento da nossa vida, as mudanças que a gente precisa efetivar nesse atual momento da nossa vida. Todos nós já vivemos ou já ouvimos a história de um casal que terminou uma relação depois de muitos momentos muito conflituosos. Aí passou um tempo, ambos digeriram melhor as coisas, e aí uma das partes chega um momento e diz: Sabe, Renato, no fundo, eu já sabia que não ia dar certo, mas é como se eu não quisesse ver. No fundo, eu já não estava feliz, mas eu não queria acreditar. No fundo, desde o dia que aconteceu aquela situação, eu percebi que tinha algo estranho, mas eu preferia achar que não era nada disso que eu estava vendo. Estou citando esse exemplo, que eu acho que é um bom exemplo para comunicar isso que eu desejo transmitir nessa nossa primeira interação um pouquinho mais aprofundada. Esse tipo de exemplo nos mostra que, mesmo que a gente esteja distraído, mesmo que a gente esteja achando justificativas, mesmo que a gente esteja muito focado em um outro aspecto das condições ali de uma realidade que a gente está vivendo, sempre existe uma outra parte da nossa experiência que está sendo afetada por aquilo que de fato está acontecendo. E essa frase de no fundo eu sabia, quer dizer na prática, por mais que eu não tivesse perceptivo, ou dando crédito, ou dando confiança para essas informações da minha experiência, em algum lugar dentro de mim eu estava sendo comunicado, eu estava sendo comunicado de que algo ali estava precisando de uma maior atenção, de uma maior deliberação. Isso vale para tudo, isso é só um exemplo, desde as coisas mais drásticas da nossa vida até as coisas mais sutis da nossa vida. O resumo é que a gente está sempre sendo afetado pela vida, pelas nossas interações, pelas coisas que a gente está experimentando. E sempre que algo não está no devido alinhamento do nosso bom curso de desenvolvimento, sempre que algo não está suficientemente satisfatório para nós, a gente vai ser afetado por isso e a gente vai receber na nossa experiência algum tipo de comunicação sobre isso. Nenhuma crise em uma relação vem do nada. Houve muita experiência pregressa até que essa crise se estabelecesse. E talvez tenha havido muita negligência ou muita falta de atenção sobre como estava se constituindo essa experiência, até que isso se tornasse uma crise. Assim como ninguém vive uma crise profissional do nada, e ninguém vive um adoecimento psíquico do nada. Uma ansiedade não chega do nada, uma depressão não chega do nada. Existe todo um conjunto de experiências que vão nos afetando em uma determinada direção, até que isso se constitua desta forma mais drástica na nossa realidade. E o quão potencialmente incrível não seria se nós tivéssemos a habilidade de caminhar mais integrados, caminhar com uma escuta mais atenta sobre essas direções que a nossa experiência está nos apontando. E isso é possível de ser desenvolvido. Existe um método terapêutico para isso,
que é um método terapêutico que tem uma ênfase absoluta e convicta neste ponto de transformação e no quanto a sua experiência é sábia o suficiente para indicar qual é o caminho de olhar, de escuta, de aprofundamento que pode ser favorável para que você se realinhe, se reorganize com o seu bom curso, o seu bom trânsito de desenvolvimento. Mas a gente está tão acostumado a caminhar dessensibilizado disso. Às vezes a nossa crise profissional começa em todo um conjunto de experiência de às vezes de anos, com falta de ânimo para acordar, para ir trabalhar, por exemplo. Mas a gente normaliza, a gente se dessensibiliza e a gente não é treinado para entrar em contato com esse desânimo e para entender através dele que tipo de comunicação a gente está recebendo do nosso mundo interno, da nossa experiência naquele momento. O que esse desânimo está nos dizendo sobre as movimentações e os caminhos que a gente pode empregar na sua vida. E tudo isso, a sua experiência é realmente, verdadeiramente capaz de te mostrar, de te revelar. Mas para isso, a gente precisa aprender e a desenvolver na prática uma capacidade de ter um tipo de postura com relação à nossa experiência, um tipo de relação com relação à nossa experiência que seja favorável para que esta comunicação se estabeleça. E é isso que a gente vai vivenciar no nosso evento, o ponto de mudança. Porque mesmo às vezes em processos terapêuticos, em processos de autotransformação, em processos onde a gente já está visando algum tipo de crescimento, algum tipo de entendimento psicológico mais profundo, muitas vezes a gente gasta muito tempo em caminhos que são improdutivos para gerar transformação. Passa muito tempo nas histórias, nas justificativas, nas tentativas de compreensão da nossa cabeça, e não é informado também, não é pedagogizado sobre o fato de que existem posturas mais favoráveis para gerar mudança e transformação. A gente pode estabelecer formas de se relacionar com as nossas experiências que são catalisadoras de transformação. E realmente, gente, o propósito do evento não é ser nenhuma pílula mágica, mas poder te ajudar a ir mais direto ao ponto para estabelecer essa comunicação e te servir um campo realmente propício para que você consiga se integrar com isto, que é o seu ponto de mudança neste momento. E o nosso evento vai ser realmente bastante prático. Vai ter um espaço para você se experimentar nessa pedagogia, nessa compreensão. Eu também vou te servir uma lógica. Vou te passar um conjunto de conhecimentos muito interessantes e muito aprofundados sobre algumas direções muito favoráveis para os nossos processos de mudança, para aquilo que a gente deseja concretizar, para ter aquilo que no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo deseja. Que é estar realmente satisfeito, é estar realmente contemplado com a sua experiência de viver. Mas eu sei que nesse exato momento da sua vida existe um ponto aí, te convidando a prestar um pouquinho mais de atenção. Talvez isso ainda não seja tão claro para você a essa altura. Talvez isso não seja tão claro ainda nesse momento. Talvez isso apareça como uma frustração, uma agitação, uma dificuldade de colocar uma determinada rotina em prática. Tudo isso comunica muito mais do que a gente pode aprender num primeiro momento. E a gente vai ter um método para te ajudar a entender o que isto está comunicando. E o que você pode fazer para se ajudar a ter um bom aproveitamento do evento. Por hora, relaxar um pouco, não focar e não ficar obstinado na mudança que você deseja. E apenas parar para prestar um pouco mais de atenção em como realmente está a sua experiência de viver nas diferentes áreas da sua vida. Se a gente pudesse apertar um botão aí dentro e apagar todos os conceitos que você tem sobre a sua vida hoje. Aí você vai dormir hoje e amanhã você vai acordar com conceitos zerados, mas você vai viver a experiência da sua vida. O que você iria descobrir sobre o quão satisfatória ou não está a sua vida, sobre aquilo que é mais difícil, sobre aquilo que é mais apertado, sobre aquilo que é mais recorrente? Estou te convidando a já ir prestando este tipo de atenção à sua experiência. Então não parta daquilo que você já consolidou como compreensão, como entendimento. Ouse se despir um pouco daquilo que já está consolidado e passe a vivenciar as experiências do seu dia a dia, atento a como elas estão te afetando, neste exato momento. Como é a sua sensação ao chegar em casa, como é a sua sensação ao acordar, ao estabelecer relação com as pessoas, teu convívio, o teu trabalho. Como você vem vivenciando tudo isso? Como está sendo para você a experiência de ser você?
nesse atual momento da sua vida. E aí a gente já está olhando para o lugar correto e vai ficar mais fácil assim eu te ajudar a se direcionar para um contato mais substancial. Vou tentar todas as semanas agora, até o nosso evento, tá junto com você, passando alguns pontos de vista, alguns esclarecimentos ainda iniciais, para que a gente possa ter um bom usufruto de tudo que a gente vai vivenciar. Saiba que o nosso evento é um espaço aberto, como eu disse. Eu não fechei o grupo. Se você tiver pessoas que você gostaria de indicar, existe espaço para a gente absorver mais pessoas ainda. E eu ainda vou me comunicar com todos vocês para ajudar a ajustar para quem não está tão bem contemplado com a nossa data e com o que a gente vai desenvolver, porque para mim, de verdade, profundamente, é uma alegria poder te receber, o pessoal que costuma estar presente nas iniciativas do projeto e do Instituto e o pessoal que está se aproximando. Veja isso como uma oportunidade de ter uma experiência. Depois você vai poder me dizer como ela foi, o que ela te ajudou a consolidar para você. Mas para mim é realmente uma grande satisfação poder apresentar dessa forma que me inspira, dessa forma que faz diferença também na minha vida, esse conteúdo que vem sendo realmente muito benéfico para as pessoas que vêm participando dos nossos grupos, das nossas metodologias, nossos espaços. Já temos um histórico de um conjunto de vidas que realmente estão se potencializando e se transformando através de um olhar, de um discernimento e de uma aplicação deste caminho de autodesenvolvimento, desse caminho de escuta interior, desse caminho de realmente se conciliar com você, com a sua experiência, com o seu momento de vida. E temos já no Instituto um método muito lapidado para esse aprofundamento, com bases científicas, metodológicas também profundas e com uma inspiração existencial bastante ampla. Aqui realmente é um espaço para todos os pontos de vista, porque o convite é um convite para se integrar com a sua experiência, com aquele lugar que parte desde dentro de você. E desejo para você um bom caminho. Na semana que vem eu retorno e a gente segue se aprofundando nesse caminho e nessa jornada. O nosso evento vão ser em 2 dias. É um evento online, gratuito, uma jornada terapêutica para você, muito bem condensada e muito bem direcionada para favorecer a sua conexão com o seu ponto de mudança nesse momento. Qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. É só mandar mensagem. Se você está vendo esse vídeo e ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, saiba que aqui abaixo também tem o link do grupo, é só clicar e entrar. Você é muito bem-vindo também na nossa experiência. Grande abraço para vocês e nos vemos em breve.